CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, hoje a gente vai falar de uma memória longa que a internet tem, né? A internet não esquece nada nunca, né, Gilberto? Exatamente, Patrícia. Os internautas brasileiros já gastam hoje aproximadamente 5 horas por dia conectados à internet. E a maioria desse tempo, obviamente, usando redes sociais, Facebook, LinkedIn, né, Twitter, né? E aí, o que acontece é que ao longo desse caminho digital, ou seja, esse tempo todo que eles estão conectados, eles vão deixando lá uma quantidade imensa de informações armazenadas nessas redes sociais. E a maioria das pessoas não tem ideia, né, desse compartilhamento de dados que ficam lá armazenados em relação a isso, né? E as pessoas esquecem que a internet tem uma memória, como diz a gíria, melhor que de elefante, né? Ou seja, a internet armazenar informações do que a gente publicou de muito tempo, né? E aí tudo que a gente publica fica associado ao nosso nome, ao nosso nick, ao nosso e-mail, por exemplo, nessa situação. E aí o que acontece é que essas novas gerações que estão começando agora, estão usando as redes sociais, precisam enfrentar essa nova realidade de que tudo que eles estão publicando vai ficar para a eternidade, né? Nessa situação, e é muito difícil você tirar qualquer coisa da internet, né? Assim. Bom, eu ia te perguntar isso. É possível apagar alguma coisa da internet? Então, você pensar que apagar alguma coisa do servidor do Google, até em alguma situação, é possível com uma série de um esforço bastante grande, judicial, de você pedir essa remoção desse conteúdo. O problema é que esse conteúdo, uma vez publicado, muitas pessoas fizeram download dessa informação, ou copiaram essa informação. E aí, vez ou outra, essas pessoas republicam essa informação novamente em outras situações. É só a gente lembrar de casos de atrizes ou atores famosos que foram flagrados em vídeo com situações não tanto ortodoxas, vamos chamar assim, né? Situações constrangedoras. Exatamente. E aí, esses vídeos foram parar na internet, foram retirados da internet judicialmente, mas volta e meia esses vídeos voltam a ser republicados. Por quê? Porque esses vídeos foram copiados por muitos internautas. Centenas, talvez milhares de internautas fizeram cópia desses vídeos que estão espalhados por computadores pelo mundo inteiro. E aí, quando essa atriz ou esse ator volta a estar em evidência, volta de novo a estar esses vídeos publicados na internet para isso. Então, e é mais uma batalha judicial para tirar tudo outra vez. Exatamente, né? Então é uma situação, ou seja, uma vez você publicado alguma coisa na internet, você simplesmente perdeu o controle daquela informação. E aquela informação pode ser utilizada das mais variadas formas diferentes em relação a essa questão. Ou seja, tem que lembrar que a internet, a gente sabe não só do que a gente publica, mas também do que a gente faz. Ou seja, quem tem celular, seja Android, seja iOS, as plataformas sabem exatamente onde você foi, onde você se deslocou, onde você esteve, né, dentro no mapa. E aí, a gente teve recentemente até o reconhecimento da própria Apple de que mesmo que você desative o GPS, ela continua monitorando a sua localização. Por questões, ela justificou lá de uma questão de uso dos aplicativos, né? Mas na verdade ela continua monitorando. E essa informação está armazenada lá na Apple e ela pode utilizar isso para alguma coisa, né? A gente não tem o controle exatamente de como é que ela vai usar esse caso. Isso não acontece no Android? Acontece também no Android, né? Do mesmo jeito. Então, ou seja, eu dei o exemplo da Apple porque muitas vezes as pessoas usam a Apple como um exemplo de segurança e privacidade. Na verdade não é. São iguais, né? Uhum. A gente o Android normalmente ele é colocado como um local que é inseguro em relação à privacidade e a Apple como um bastião da nossa privacidade. Como na verdade não é, todos os dois têm um tratamento bem parecido sobre nossos dados privados, não para isso. E mais, né? Você, mesmo que seja uma rede social antiga que tenha saído, vou dar o exemplo do Orkut, por exemplo, né? Que saiu do ar. Uhum. Você às vezes não acessa mais o seu Orkut. Eu nunca tentei, mas acho que não dá mais para acessar o Orkut. Mas esses dados que estavam lá foram para onde? Ficaram lá, ficaram armazenados e vão fazer parte de um grande banco de dados a seu respeito em algum momento,
de posse, no caso do Orkut, de posse do Google, né, por exemplo, para isso. Né? É interessante notar, principalmente para essa nova geração que está agora, né, na adolescência, por exemplo, né, que tudo que você publicou vai estar disponível na internet a poucos cliques de distância do seu recrutador. E hoje, né, é conhecido no mercado que praticamente 100% dos recrutadores hoje fazem pesquisas sobre os candidatos nas redes sociais. E aí o que pode acontecer é que você, um candidato a um estágio ou mesmo oportunidade de emprego, pode ser preterido por causa de alguma publicação que você fez e não estava exatamente de acordo com as crenças ou com o que a empresa acredita, né, como postura pessoal e profissional. E aí você pode ser prejudicado por isso. Então, essa é uma situação importante. E aí vem a pergunta, bom, o Orkut não existe mais, mas a gente tem outras redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, dá para apagar, deixa eu fazer uma revisão aqui no meu perfil, algumas coisas eu já estou mais maduro do que dos últimos anos, quero apagar algumas coisas daqui, apaga de vez? Apaga dos olhos do público, né? Mas o Facebook continua com essa informação com certeza armazenada internamente, né? Ou seja, pelo menos até a entrada em vigor da LGPD. Né? Ou seja, com a LGPD em vigor, isso está previsto na LGPD, que você pode, teoricamente, solicitar aquele provedor, primeiro, para saber quais informações aquele provedor tem a seu respeito. Né? Então, aquele provedor de serviço, no caso do Facebook. Então, ele é obrigado a te dizer todas as informações que ele tem a seu respeito. E você pode solicitar que ele remova essas informações que estão armazenadas a seu respeito lá no Facebook, por exemplo. Né? Então, ou seja, entrando em vigor a LGPD, é um direito do usuário de fazer isso. Né? Dá para a gente agora imaginar se vai ser cumprido ou não. LGPD, que é? Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que, na verdade, ela foi sancionada praticamente 2 anos atrás e ela está num período agora chamado de vacatio legis, para que as empresas se adaptem a isso. E ela vai entrar, pelo menos até agora, vai entrar em efetivo vigor, efetivo ação, né? A partir de 15 de agosto desse ano, 2020. Então, e vai ser fácil assim? Facebook, eu quero saber o que você tem meu aí, apaga tudo. Então, a lei ela solicita, ela exige que cada empresa que tenha dados pessoais, ela tenha um canal de comunicação com seus clientes. Então vai ter que ter algum tipo de canal de comunicação em que o cliente possa fazer esse tipo de solicitação à empresa, né? De alguma forma, solicitação dos dados que ela tem a respeito dele e também de solicitação de remoção desses dados. É importante também, já que está falando de LGPD, que é previsto na LGPD que as empresas também, ao coletar um dado pessoal seu, né, ou seja, nome, endereço, telefone, CPF, né, que seja, ela vai ser obrigada a dizer para você o que ela vai fazer com esses dados, ou por que ela está coletando esses dados. E também ela vai ser obrigada a dizer se ela vai compartilhar esses dados com alguém, com outras pessoas, né? E quanto tempo ela vai armazenar isso, qual é o tratamento que ela vai dar para esses dados que ela coletou. Né? Então, seja, vai ter alguma visão nessa situação. E qual a garantia de que realmente vão apagar todos os dados? Então, a garantia, teoricamente, é nenhuma. O problema é que, se esses dados que você pediu para serem excluídos, em algum momento forem vazados pela empresa, ela vai receber uma multa, e tem multas muito pesadas, né, previstas pela legislação também. Eu lembro que, há um tempo atrás, você deu um conselho, quando você fosse publicar qualquer coisa na internet, que você pensasse, isso que eu vou falar, que eu vou colocar, cabe num outdoor? Se couber no outdoor, tudo bem, publico. Se não, pensa 2 vezes. Exatamente. Né? E a gente está falando muito de Facebook, né, nessa questão, mas os governos usam esses dados também. Né? Os governos usam os dados, tanto a Receita Federal como o governo, várias polícias usam os dados que estão publicados em redes sociais para a parte de investigação. Então isso é muito comum também nesse caso, né, nessa situação. A gente está falando muito parece uma coisa etérea, né? Mas vamos dar um exemplo prático, né? Vamos pensar no Google, né? Você, o nosso ouvinte, sabe, por exemplo, o que ele publicou, né? Ou o que ele pesquisou no Google há 10 anos atrás? Difícil lembrar, né? Eu não lembro. Pois eu tenho uma sugestão. Entra lá no site, né? myactivity.google.com. Então, my com Y, né? myactivity.google.com/myactivity. Vai entrar uma tela, né? Você tem que estar logado no Google, abre uma outra aba e entra nesse site, myactivity.google.com, myactivity. E lá no topo tem uma data,
um período que você pode escolher de filtragem. Você pode voltar 10 anos atrás e você vai ver se o Google armazenou informações do que você navegou, dos vídeos que você viu, de onde você estava. Se você estava usando o Google, estava usando essas ferramentas do Google nessa data e ele te identificou, vai estar lá escrito nessa situação. Gente, a pesquisa da pesquisa. Exatamente. Então a gente está falando de coisas aqui que não são... E futuramente vai ficar registrado que você nesse dia pesquisou o que você pesquisou. Exatamente. Então, ou seja, a gente está falando de coisas que não são abstratas, são coisas reais, coisas que estão no dia a dia a navegação na internet. Quer dizer, a cada dia a gente pensa que a internet é uma boa ferramenta, mas a cada dia também a gente pensa que tem que ter cuidado com o que coloca lá, né, Exatamente. E não adianta, por exemplo, você usar apelidos, né? Porque pelo seu hábito de navegação, pelos locais que você navega e publica, o Facebook pode, o que a gente chama de profile, o profiling, que é, ele cria um perfil seu, ele sabe que é você. Ele pode não saber que é seu nome, mas ele sabe que é você que está fazendo aquela situação pelo seu comportamento perante a rede social. Por exemplo. O Facebook. As redes sociais em geral. De uma forma geral. De forma geral. O Google também sabe disso. Porque você, assim, aquela pessoa que sempre pesquisa sobre aqueles temas, naquele momento, está conectado sempre naquele local, naquele dia, naquela hora. Então ele sabe que é você. Naquele IP? Naquele IP ou no IP daquela região, por exemplo. Entendi. Então, assim... Tem que tomar muito cuidado. A internet não esquece e assim, como você falou, o melhor mesmo é prestar muita atenção no que você publica na rede social. É porque começa a dar um pouquinho de medo, né, Gilberto? A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. A gente começa a ficar com um pouquinho de medo do que vai colocar e do que vai encontrar lá também, né? Exatamente. O que vão encontrar, a meu respeito... No futuro, não é para isso. Então vamos falar agora de algumas notícias que foram destaque nessa semana. Vamos lá. A primeira delas é que o WhatsApp deixará de funcionar em alguns aplicativos, em alguns dispositivos, na verdade, nos próximos dias, principalmente no Windows Phone. Então, ou seja, o Windows Phone ele vai deixar de funcionar o WhatsApp, inclusive o WhatsApp vai ser removido da loja oficial do Windows Phone, né? Ou do Windows Mobile, né? Para isso, né? Nessa situação. Também, no caso de Androids com versão 4 ou anterior, também não vão funcionar, né, com o WhatsApp, né, nessa situação. E para o caso do iPhone, né, o iOS 9 e anteriores também, o WhatsApp vai parar de funcionar nessas situações. Então, se você usa o Windows Phone, o Windows Mobile, Android 4 anterior ou iOS 9 anterior, você já sabe que vai ter algum problema de utilizar o WhatsApp nesses aplicativos. Exatamente. Outra notícia que também chamou atenção é o Facebook de novo foi multado, dessa vez pelo governo brasileiro. Um comunicado emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública multou o Facebook em 6,6 milhões de reais. Exatamente pelo vazamento de informações de aproximadamente 400 mil usuários brasileiros nessa situação. Obviamente que a multa o Facebook pode recorrer da multa em si, mas está lá um fato claro dizendo que o Facebook violou a lei e divulgou de forma inadvertida ou de forma não adequada informações sobre Essa multa vai para quem, Gilberto? Vai para o governo. Né? Pois podia ir para quem teve os dados vazados, exatamente. né? Dividir para todo mundo. Exatamente. Mas então, quer dizer, o fato é que o Facebook realmente não trata corretamente os dados que a gente coloca lá. Confia eles, né? Exatamente, para isso. E uma notícia também que chamou a atenção é sobre o avião 737 MAX, que ele que teve o acidente com 2 aviões que caíram por uma falha de software, né? Ou seja, foi detectado que o software de correção de ângulo de ataque do 737-800 MAX, ele tinha um problema, né? Ele tinha uma falha, um bug de software, isso causou a queda de 2 aviões, matando mais de 300 pessoas para essa situação. Só que, com análise um pouco mais detalhada, essa semana foi divulgado que não era só uma falha de software. Descobriram que também existia um problema no cabeamento, né, que poderia dar um curto-circuito e, com isso, o piloto perdeu o controle do avião em relação a isso. Então, ou seja, não é só uma falha de software, foi descoberto que hoje tiveram mais
mais outras ou possíveis falhas nesses aviões em relação a isso. Que juntas né? causaram os dois acidentes. Exatamente. Então, ou seja, os aviões, só para a gente lembrar, o 737-800 MAX, eles todos estão fora de operação, todos eles estão em terra, ninguém está voando, né? Nenhuma companhia aérea está voando com esse aparelho até que todos os problemas sejam identificados e corrigidos para isso. Tá certo. Então, obrigada mais uma vez, Gilberto. Obrigado, Patrícia, obrigado aos nossos ouvintes. E lembrando que temos o podcast, né? Ou seja, todos os nossos comentários estão publicados no seu streaming de podcast favorito. Vai lá, escolhe o CBN Tecnologia, ouve no carro, no ônibus, na praia, né? Estamos no verão, na praia também. Fica à vontade lá. Ouve 1, 2, 3 vezes. Isso aí. E até o próximo episódio.